É aquele típico pai de família, só que agora sentado à mesa às 5 horas da manhã, sozinho, tendo o celular na mão. Ele começa a rolar a tela, vendo as notícias, a inflação que não para, as contas que chegam antes mesmo do seu salário chegar a ele, está com o exame médico marcado para sua esposa, que preocupa por conta da sua saúde tão delicada, um filho que apresenta problemas na escola, o exame médico do João está marcado também e lhe preocupa alguns sintomas que ele vem apresentando. O coração do João acelera, a sua mente está completamente imersa, está completamente mergulhada no medo, na ansiedade, preocupado com o que possa vir. Irmãos, a pequena história do João nos ilustra aquilo que acontece na realidade de muitos irmãos e irmãs. Pessoas que amam a Jesus, que caminham com Jesus, e isso as acompanha diariamente. Isso não é a cena de um filme. Isso não é algo irreal. É algo que ilustra uma realidade que mexe com o nosso coração todos os dias, porque nós vivemos dias de ansiedade, dia de insegurança. Saímos à rua e não sabemos se vamos voltar para casa. Fato é, recentemente, lá perto de casa, uma mulher com seu filho atropelados e, de repente, a vida se vai. É exatamente isso que Jesus está dentro desse contexto pregando no Sermão da Montanha. Essa é uma pequena amostragem do Sermão da Montanha, relatado nos capítulos 5, 6 e 7, aqui do Evangelho segundo o relato de Mateus. Foi exatamente nesse contexto que Jesus vai pregar esse sermão. E aí, irmãos, quem eram os ouvintes de Jesus naqueles dias? Eram pessoas pobres, eram pessoas simples, pessoas que estavam vivendo sob a opressão do Império Romano. E essas pessoas, elas se perguntavam diariamente: o que é que vai ser da nossa vida hoje? O que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai colocar à mesa, né? O que é que a gente vai beber? Como é que a gente vai ter suprimentos até para se vestir? Ou seja, coisas tão básicas, né? Para o dia a dia das pessoas. E Jesus, segundo o texto aqui, ele não ignora a angústia real dessas pessoas. Jesus fez uma coisa que ele é expert em fazer. Jesus tem um coração pastoral. Jesus tem um coração amoroso, dedicado às pessoas. E o que é que ele faz? Ele, naquele dia, olha nos olhos daquela gente. E ele viu que a angústia era real. E por isso é que ele vai declarar o que declarou aqui, que nós acabamos de ler. Não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E sendo assim, nesse mesmo tom pastoral que Jesus disse para aquela gente, eu queria convidar você a refletir comigo nessa manhã, e você que está em casa também, ou você que está em qualquer outro lugar, está nos assistindo. Quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã aqui presente, para pensarmos sobre o tema confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Confie no cuidado de Deus. Bom, se a jornada dessa manhã infere para nós confiarmos em Deus, confiarmos nesse cuidado que Ele tem para a gente, quais são os passos que nós precisamos tomar à luz das Escrituras para, de fato, não só falarmos isso para as pessoas e falarmos isso para nós mesmos? Nós precisamos viver o que acabamos de dizer. O primeiro passo é: Deus cuida de toda a sua criação com amor paternal. Deus cria de toda a ordem do cosmos, de tudo que existe em todo o universo, todos os lugares têm a mão de Deus.
E não existe nada no universo, já disse um teólogo reformado, que Deus não diga, é meu. Isso aqui é meu, me pertence. A palavra de Deus diz através do salmista que a terra pertence ao Senhor. Toda a criação pertence a Ele e tem que se voltar para dar glória ao Criador. Jesus aqui não nos manda ignorar as necessidades reais da vida. Toda vez que você ler esse texto e você olhar para essa realidade que aqueles homens viveram no passado, aquela gente, os discípulos, Jesus, ele não ignorou a realidade deles, está claro, como ele não ignora a realidade de vida que você está vivendo hoje. As situações que procuram tirar o fôlego do seu coração, as situações que muitas vezes fazem você chorar por pessoas e pessoas chorarem por você. Ele nos convida a olhar para o Pai Celestial que sustenta toda a ordem da criação com amor. Veja o que ele diz aqui para a gente. Observe a declaração do Mestre no verso 26. Ele diz assim: observai as aves do céu, criação, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, o vosso Pai Celestial as sustenta. Aí vem um ponto nevrálgico. Jesus diz assim, está vendo? Tudo que o Pai criou e viu que era bom, Ele sustenta, porque Ele ama. Mas agora vem o X da questão. Ele diz, porventura, não sois vós muito mais do que todas elas? Gente, logo em seguida no verso 29, ele aponta para os lírios do campo, não é? Está aí no verso 29, ele declara lá, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Observe aqui a lógica de Jesus. Se Deus cuida das aves, que não plantam nem colhem, e os lírios do campo que duram, segundo as Escrituras, apenas um dia, quanto mais Ele cuidará dos seus filhos, cuidará de você e de mim. E fomos criados como coroa da sua glória, o ponto ápice da sua criação. E aí, irmãos, a gente percebe que esses filhos de Deus que somos nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, diz a Bíblia que nós fomos comprados pelo precioso sangue do seu único filho. Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor da sua vida? É aquilo que fez Jesus ir até uma cruz e derramar o seu sangue, morrer por você. Que valor inestimável, incalculável. Esse argumento, irmãos, é irresistível, porque o Criador que mantém o universo em equilíbrio, mantém o universo estável, Ele não esquece de você. Aleluia! Ele não esquece de você. Você já parou para fazer essa reflexão ou essa inflexão? Se Deus criou todas as coisas com amor, com dedicação, imagina o quanto Ele te ama. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Ou seja, cada batida do seu coração, sabe? Cada respiração, cada necessidade diária que você possui, cada demanda da sua alma está sob o controle diário do Deus Eterno Todo-Poderoso. Ah, meus irmãos, eu lendo esses dias sobre algo que John Piper escreve no seu livro Não Jogue a Sua Vida Fora, ou Não Desperdice a Sua Vida, Piper nos lembra que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele do que quando tentamos satisfazer a nós mesmos. E aí existe uma situação que nós precisamos considerar aqui. Como é que brota a ansiedade no nosso coração? A ansiedade, ela nasce exatamente quando colocamos nossa satisfação em algo menor do que Cristo. Hoje, na classe de escola dominical dos casais, isso foi abordado. A Bíblia não condena o acúmulo de riquezas, embora ela diga que se o homem acumular riquezas por torpe ganância, isso não terá proveito nenhum na sua vida. Tudo é questão de onde está o seu coração.
aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, a verdade é que Cristo nos aponta aqui é algo profundo. O cuidado de Deus, ele não é genérico. Ah, Deus cuida de tudo. Sim. Mas quando nós falamos desse cuidado do Pai pela criação, mas agora falando daquilo que é mais importante do que todas as coisas que Ele criou, que está acima de toda a criação, que é o homem criado à sua imagem e semelhança, nada fora disso foi criado à sua imagem e semelhança, você e eu fomos. A palavra de Deus diz que aos seus filhos, aos seus amados, diz o salmista, Ele dá o sustento enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, e Deus está provendo para você sustento diário. A questão toda é que muitas vezes nós vivemos como se esquecêssemos disso. Nos desesperamos, entramos em parafuso, a ansiedade começa a tomar conta do nosso coração. E a verdade aqui que Cristo nos aponta é que o cuidado de Deus ele não é genérico. Ele é pessoal, é dedicado, é paterno, porque flui do coração do Pai que entregou o seu próprio e único Filho por você. Amém, irmãos? Amém? Você crê nisso? Porque essa verdade, ela tem que penetrar o teu coração como uma lança. Ela tem que fazer você levantar da cama todos os dias e ao refletir sobre isso dizer, Senhor, eu tenho contas para pagar, como foi abordado hoje pela manhã, eu tenho meus problemas, eu estou com uma situação de saúde que me está trazendo uma certa preocupação, eu tenho questões para... Mas, Senhor, Tu estás no controle, porque a palavra do Senhor diz que o Pai que alimenta as aves, o Pai que veste os lírios do campo, Ele tem um cuidado exponencial, incomparável por mim. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso nos faz viver a vida cristã não de uma forma desonesta, mas de uma forma honesta, porque nós estamos impregnando a nossa vida dessas verdades. A Bíblia diz que se Deus não propôs o seu próprio Filho, o que tinha de mais precioso, como é que Ele poderia nos abandonar em coisas menores? Está lá em Romanos 8:32. Como é que Ele poderia? Eu pergunto a você. Jesus aqui, irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Ele não usa esse texto para nos ensinar uma lição de autoajuda. Tem muita gente que perde seu tempo, perde mesmo seu tempo, indo em gôndolas de livraria buscando livros de autoajuda. Não faça isso, busque ajuda do alto, como diz o reverendo Hernandes. Tem gente procurando livro de autoajuda, coaching evangélicos. Na verdade, nós temos um bem precioso que é a palavra de Deus. Por isso que você está aqui dominicalmente para ouvir mensagens, pregações, estudos na escola bíblica dominical que tragam ao seu coração uma riqueza muito maior do que qualquer outro bem da terra, que é a palavra de Deus que está edificando a sua vida, está encorajando a sua vida, está trazendo paz para o seu coração, está trazendo motivação para você viver a sua vida olhando para aquilo que Jesus quer que você olhe. Oh, meus irmãos, o mesmo Jesus que morreu por nós naquela cruz é o mesmo que sustenta a gente todos os dias. Como o Pai ama aquilo que Ele criou. A grande questão, talvez para nós, nessa manhã, se nós formos fazer uma reflexão honesta, aí eu pergunto a você, se você tem tratado as suas necessidades diárias como se Deus as tivesse esquecido, ou como se a responsabilidade fosse exclusivamente sua. Por isso que vivemos muitas vezes uma vida sobrecarregada. E aí, nós reclamamos de nós mesmos, porque vem um sentimento de culpa, reclamamos das pessoas, começamos a colocar a culpa nos outros, começamos a arrumar subterfúgios para não vir à igreja, porque estamos completamente desmotivados, e a coisa só vai piorar, só vai piorar. Meu amado irmão, minha amada irmã, querido do meu coração, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare agora de carregar sozinho o peso que Jesus já carregou sobre seus ombros. Jesus já levou esse fardo na cruz do Calvário. Quando você for sair de casa, todos os dias, dá uma parada, de repente olha para o céu e diga, Senhor, se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida das plantinhas, quanto mais de mim. Eu sei que o Senhor cuida porque eu sou teu filho ou tua filha, comprada pelo seu precioso sangue. A gente precisa, irmãos, aprender a
entregar de todo o nosso coração, abrir mão do nosso controle, entregar de todo o nosso coração a nossa vida diariamente ao Senhor, nos mínimos detalhes. E eu vou dizer uma coisa para você: quando a gente faz isso, a nossa ansiedade diminui, a nossa confiança começa a aumentar. Ela aumenta nele e começamos a ver perspectivas novas na caminhada, porque Cristo já garantiu o maior cuidado possível na cruz. Portanto, confie que Ele vai cuidar do resto. O Espírito Santo, Ele enche o teu coração de paz nesse sentido, porque o Deus e o Rei do Universo está na sala de controle do trono, cuidando de cada passo que você dá. Amém? Amém. Irmãos, mas em segundo lugar, nós precisamos confiar, aprender a confiar em Deus, buscando, em primeiro lugar, o seu reino. E aí, se você olhar comigo o verso 33, olha aí o verso 33. O verso 33, segundo os grandes teólogos, eruditos do Novo Testamento, dizem que ele é o coração pulsante de todo o texto. Quando nos diz o texto aí no verso 33. Vamos ler juntos? Buscai, pois... Você entende? Jesus não está dizendo assim: buscai o reino também. Buscai o reino também. Como se fosse uma opção secundária ou aditiva. Ele está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar. Isso é muito sério. A gente precisa se atentar para isso. Porque Jesus não diz buscai o reino também, ele diz em primeiro lugar. O problema da ansiedade não está em ter necessidades, mas em colocar essas necessidades no lugar do trono que pertence apenas e exclusivamente a Jesus. Quando a gente começa a inverter os parâmetros dessa ordem, as coisas começam a complicar para a gente. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 5, na primeira sessão, eu, nos meus estudos desse sermão, recolhi algo muito interessante, porque Calvino, aliás, a Confissão vai afirmar algo com soberana clareza, em cima daquilo que Calvino já vinha dizendo antes, né, nas Institutas. Diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por sua sapientíssima e santíssima vontade. O que é que isso aponta para a gente nessa manhã? Para que a gente entenda de forma bem simples: nada escapa do controle, do governo, do cuidado, da direção de Deus. Quando buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, o que é que nós estamos reconhecendo? Nós estamos reconhecendo que Ele é o Rei soberano, que a nossa vida ela está segura todos os dias nas mãos dEle. E a gente pode seguir confiante, apesar de estarmos sendo confrontados, estarmos sendo impactados, estarmos sofrendo pressão de um lado e de outro. Mas a graça de Deus nos faz resistir porque nós cremos. E a ordem de Jesus aqui é interessante. Ele diz: o reino de Deus é o reinado dele, de Jesus, em nosso coração. E é isso que a confissão nos ensina, né? Esse trechinho que a gente acabou de ler. Porque quando Cristo reina, as preocupações, elas perdem o lugar no trono do nosso coração. Elas não podem mais ocupar lugar no trono do nosso coração. E o apóstolo Paulo viveu isso, né? Quando ele vai escrever lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, quando ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que Paulo, se você depois olhar bem o contexto do texto, ele em nenhum momento diz que tudo posso naquele que me fortalece numa perspectiva triunfalista, porque agora eu posso ser aprovado no concurso,
porque agora eu posso providenciar uma vida melhor, e devo procurar fazer isso para minha família, porque agora eu posso enfrentar aqueles que são inimigos da minha religião, mostrando a eles a superioridade da minha fé, nos auto-jactando, né? Não é nesse sentido, não. Paulo aqui está dizendo, nesse capítulo 4 dos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabe muito bem que passou por lutas, por dificuldades, por aflições, fome, escassez, e o Senhor foi com ele nesses momentos. Ele teve que passar pelo vale, pelo deserto, para provar que ele resistiu, porque a graça do Senhor o fez resistir, porque o Senhor estava ao seu lado. Paulo não está negando aqui as dificuldades, na verdade ele estava afirmando que quando Cristo é o centro, as nossas necessidades são secundárias. Deus está no controle. Eu pergunto para você, o que tem de fato, se você fizer uma autoanálise responsável, honesta, o que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? O reino de Deus ou as preocupações do dia a dia? Veja bem, a Bíblia não está dizendo que você não tenha que refletir sobre as preocupações do dia a dia, que você tenha que ignorar os problemas, sejam de ordem familiar, de saúde, qualquer outro problema. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Jesus, lá em João, no capítulo 14, declara que no mundo nós teríamos aflições. Então seria suicídio intelectual eu ignorar isso. O que ele está pedindo é que você foque em primeiro lugar no reino dele. Isso passa pela sua vida de intimidade, de comunhão com ele, de você ter tempo de qualidade dedicado a ler a palavra, a ter um tempo de oração, porque nós só vamos poder vencer o mal que nos assedia, as dificuldades que se apresentam e tentam arrancar o nosso coração, se nós de fato formos honestos e pararmos um tempo na nossa vida e colocarmos na nossa agenda, eu tenho que ter um tempo, aconteça o que acontecer, para conversar com Jesus, para ouvir a voz de Jesus. E muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos fazendo pessoas sofrerem, porque nós não estamos priorizando isso. E depois não venha querer chorar. E depois não venha querer falar mal dos outros. Não venha querer falar mal da igreja. O problema somos nós. Esse é o diagnóstico honesto. Todas as vezes que eu priorizo ao acordar, rolar a tela, todas as vezes que eu priorizo ver a minha série, todos os dias que eu priorizo mergulhar logo nas minhas atividades profissionais, nas questões do lar, e eu não reservo um momento no dia para ouvir Jesus falar comigo e para conversar com Ele, irmãos, aí nós não vamos desenvolver uma estratégia na nossa vida espiritual de fato nos dispormos a compreender o que é confiar em Deus. Porque nós estamos confiando na gente. Nós estamos confiando muitas vezes na estratégia do outro, do que o outro nos ensina sobre tantas coisas importantes. E hoje nós ouvimos aqui uma lição muito importante na escola dominical com um grupo de casais. Nossos irmãos trouxeram uma reflexão sobre a importância de vivermos uma vida financeiramente que glorifique a Deus. Uma organização, um nível de organicidade nas nossas questões pessoais, no trato com a mordomia financeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles sabem disso e nos ensinaram isso. Nada disso vai valer se nós não dedicarmos de fato um tempo honesto de intimidade com Jesus, de desejarmos Jesus. Priorize a igreja. Vem à igreja. Às vezes estamos dizendo assim, não, eu não vou, já estou satisfeito com o culto da manhã. Pastor, não tem bola de cristal não, graças a Deus. Não pode ser adivinho, porque a Bíblia diz no Apocalipse que os adivinhos ficaram fora do reino de Deus. Tem muita gente que já se basta, o culto da manhã já foi o suficiente. Vou ficar em casa à noite. Vai ficar em casa mesmo à noite? Vai ter um tempo para refletir um pouquinho mais daquilo que foi pregado pela manhã, ou que foi ensinado na escola bíblica dominical, ou vai para o shopping? Ou vai sair para uma festa?
Quando a gente tiver eleição pastoral, se você não gostou, não vota em mim, não. Vota não. Porque eu estou aqui para agradar a Deus. Tem gente que alega, não, eu estou com medo de sair à noite por causa da violência. Mas aí sai à noite, porque tem um compromisso de família. Quer dar um pulinho no shopping. E tem uma coisinha para ver ali e outra aqui. Priorize a igreja, o serviço. Priorize viver uma vida de santidade. Priorize viver uma vida de testemunho. Porque quando Cristo reina de fato no nosso coração, a nossa postura é outra. O que vai assumir o protagonismo na nossa vida é uma caminhada relacional, proposital, intencional, responsável com Jesus. Ele é prioridade. Eu venho à igreja para ser fortalecido, eu tenho que ter prazer de vir à casa do Senhor, não só para ouvir a mensagem, estar estudando a palavra, mas para ter comunhão com os meus irmãos, para servi-los. Para servi-los, eu sou menor, o outro é maior. Muitas vezes estamos tão dedicados às coisas do nosso trabalho, agarrados ali, eu preciso performar, eu preciso ser melhor, eu preciso ser visto, eu preciso trabalhar com excelência, mas será que eu tenho derramado todo esse meu coração, que anseia por excelência, na academia, no trabalho, digo academia mesmo, educacional, nos estudos, será que eu tenho derramado isso na igreja? Eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa correr atrás de tudo. Sabe por quê? As coisas que lhe são necessárias serão acrescentadas pelo Pai. É isso que Jesus está ensinando. Jesus sabe de fato as demandas do teu coração. Muitas vezes, como diz a palavra, nós estamos correndo atrás do vento. Nós estamos criando situações. E hoje nos foi ensinado uma coisa interessante. Se você vai comprar alguma coisa, bota lá no carrinho, lá na internet, aguarda 24 horas para ver se esse desejo realmente ele vai ser consolidado, porque muitas vezes nós vamos na impulsividade. Eu quero consumir isso. Espera um pouco. Somos tão apressados para isso, estamos correndo atrás das coisas. Mas precisamos orar e pedir, Senhor, me dê a capacidade de refletir se de fato isso que eu estou buscando, isso que eu estou desejando, isso em primeiro lugar satisfaz a Tua vontade, se isso glorifica o Teu nome, se isso é necessário de fato nesse momento para a minha vida. Viva para Cristo, meu irmão. Deixe que Ele viva por você nas coisas pequenas. Quando a ansiedade quiser tomar o lugar de Jesus, lembre-se, o rei que morreu por você na cruz é o mesmo rei que prometeu suprir todas as coisas na sua vida. Não viva como quem não tem pai. Você está sob a paternidade do Eterno. E essa é a paternidade mais importante. Eu sou pai, mas não existe paternidade mais importante e necessária sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos do que a paternidade de Deus. Ele é o Pai perfeito. Ele tem que ser lembrado, ele tem que ser honrado, ele tem que ser buscado. Não viva como quem não tem pai. Viva como quem tem um pai e um rei que governa todas as coisas com amor infinito. Eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, e essa foi a oração que eu fiz ao longo do preparo do sermão. Eu oro para que o Espírito Santo, ele lhe faça compreender isso. Compreender que nós precisamos entender que todos os dias o Pai do céu que nos ama, ele vai acrescentando sobre nós seus cuidados diários, e esses cuidados devem fazer com que o nosso coração esteja satisfeito. Amém? Em último lugar, há um aprendizado aqui, nesse terceiro e último passo, que nós precisamos aprender. Jesus nos ensina que basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha, veja bem, Jesus vai terminar com uma ordem de amor paterno. No versículo 34, ele diz assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja, não temos graça para o amanhã. Que é isso, pastor? Isso mesmo. Nós não temos graça para o amanhã. Nós temos graça suficiente para hoje.
O que é que isso significa, trocando em miúdos? Que Deus não nos dá hoje a graça, que é a saúde graciosa, o perdão, a paz, o conforto, a paciência, a sabedoria que nós vamos precisar amanhã. Ele nos dá esses elementos para desfrutarmos hoje. John Piper ensina uma coisa muito interessante. É como se Deus entregasse todos os dias para você uma porção diária da sua graça. Todos os dias ele dá uma porçãozinha para você. Semelhante àquilo que eu falei na classe de casais. Semelhante ao maná no deserto, lá em Êxodo, capítulo 13. O maná era para ser consumido no dia. A igreja, a minha igreja, é fera em Antigo Testamento. Quer ver uma coisa? Podiam os israelitas guardar o maná para o dia seguinte? Eu quero que saia no som para você em casa ouvir. Podiam os israelitas guardar o maná para o dia posterior? Não. Vocês ouviram em casa? Como essa igreja, ela conhece a palavra de Deus? Pastor é coruja mesmo, né? A gente aprende aqui que quem tentava guardar o maná, o que é que acontecia no dia seguinte? O maná ficava estragado, ele se estragava, né? Então, qual é a lição prática que a gente tira disso aqui? A gente aprende que quando a gente fica ansioso com o futuro, as contas que virão, que vocês falaram, as questões, planejamento familiar que precisam, as metas que precisam ser batidas, problemas que ainda não aconteceram, você está tentando usar hoje uma graça que Deus só vai te dar amanhã. Então, a graça que Ele te deu para hoje, utilize hoje. Porque se você tentar viver o dia de amanhã, buscando a graça que só vai ser entregue a você amanhã, você vai se estressar, você vai se cansar, você vai murmurar, você vai começar a ser consumido. Então a solução é simples, é o que nos diz aqui o texto bíblico: viva cada dia de uma vez, confie que quando chegar o amanhã, a graça de Deus estará presente igualmente amanhã, disponível para você. É simples assim. Porque Deus não nos dá antecipadamente força para os problemas do futuro. Ele nos dá força para os problemas que temos que viver no dia a dia. Agora tem um detalhe. Vamos voltar ao maná? O maná não poderia ser postergado, não poderia ser guardado. O maná era te dado como alimento para fortalecer você naquele dia. Então, quando você se apropria dessa graça do dia que Deus lhe concede, você se alimenta dessa graça, você estará nutrido para o dia de amanhã. É simples assim. Você não come o prato de amanhã. Você não faz a refeição de amanhã. Você faz a refeição que vai para a sua mesa hoje, para que você, se alimentando dela, se nutrindo dela, você possa estar fortalecido para viver o dia de hoje e você vai estar preparado para o dia de amanhã. Mas é a graça de hoje. Então essa verdade nos tira o peso, irmãos, de carregar o amanhã e nos ensina a confiar no Pai que cuida de nós a cada novo dia. Caminhando para o final, como você de fato tem vivido emocionalmente no amanhã? Porque se você pensar no amanhã de forma, em termos de planejamento, ter expectativas para as coisas que você vai resolver até daqui a 30, 40, 50 dias, um ano, não é o problema. Não é o problema. Desde que você não gaste-se emocionalmente nisso, você não se permita ser consumido emocionalmente nisso. Então, como é que você tem vivido emocionalmente no amanhã? Porque se a gente botar intensidade no amanhã, a gente está roubando, a gente está se utilizando de uma graça que Deus reservou para você hoje. Como é que você tem vivido? Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, porque nós precisamos aprender, segundo o texto sagrado aqui, a viver um dia de cada vez. Quando a tua mente quiser escorregar para o futuro, fazer igual aquele filme,
das formiguinhas, né? Quando a sua mente quiser ir para a luz, quando ela quiser escorregar para o futuro, traga de volta. Traga para o presente e diga: Senhor Jesus, à luz daquilo que eu tenho aprendido na sua palavra e daquilo que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 6, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Deus está te chamando para fazer o dia de hoje um altar. Faça de hoje, dia de hoje, um altar de gratidão, um altar de adoração, de alegria, porque o Senhor está mostrando para você que todos os dias Ele vai estar presente. Não é o que está lá em Mateus capítulo 28, ali no versículo 30, Ele diz que estaria presente todos os dias na sua vida, até que tudo se consumasse. Seja obediente ao Senhor, irmãos. Quando a preocupação com o futuro bater a porta do seu coração, dê exatamente a resposta que o nosso mestre deu. Diga para ela: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal, porque a graça de amanhã chegará amanhã, na medida do dia. Então, o grande apelo do Evangelho para você e para mim é que a gente descanse hoje no Senhor. O grande apelo do Evangelho é que a gente acalme o nosso coração, não porque a gente precisa ficar repetindo um mantra dizendo: fica calmo, fica calmo, fica calmo. Não. Diga: Senhor, eu te adoro, eu te louvo. O meu coração pode descansar em Ti, porque essa é uma promessa do Deus que é o meu Pai e que se revelou na pessoa do meu Salvador, que é Jesus, e que me ama com amor incomparável. Confie, meu irmão, a sua vida naquele que ressuscitou dos mortos e ressuscitou por você para te dar vida e vida em abundância. Se você nessa manhã está exausto, está exausta, tentando resolver o que foge à sua capacidade, ou você se percebe que você está à frente da possibilidade de você resolver os problemas de hoje, você já começa a olhar para o amanhã. Olhe para o fundamento da sua fé. Leia a palavra, ore a palavra, olha para Jesus, porque esse argumento aqui bíblico, ele é implacável. Deus resolveu o nosso maior dilema. E sabe qual era o nosso maior dilema? Pecado. Pecado que nos condenava, estava nos levando para o afastamento eterno de Deus. Diz Efésios no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, irremediavelmente perdidos. Não havia solução para você e para mim. Seríamos lançados no fogo do inferno. E graças à pessoa de Jesus, isso é a maior prova. Não há mais essa separação na nossa relação com Ele por causa do pecado. Porque Ele foi capaz de entregar aquilo de mais valioso que Ele possuía. Por você e por mim, Ele entregou o seu único filho. É isso que o Evangelho diz. E a Bíblia diz que se aquele que não poupou o seu próprio filho em favor de nós, o que Ele não é capaz de nos dar gratuitamente? Porque nós o amamos. O sacrifício de Jesus, irmãos, Ele garantiu a sua e a minha eternidade ao lado dEle. Então, ao sair daqui nessa manhã de domingo, voltando para casa, para o almoço, enfim, para viver essa semana, essas são as razões pelas quais você tem que aprender a confiar em Deus, a glorificá-lo com a sua própria vida. Não tema. A sua vida não está e jamais estará circunstanciadas às questões aleatórias. Ela está sob o cuidado de um pai que provou a sua fidelidade a maneira mais radical possível, dando seu próprio filho para morrer na cruz. Descanse nessa certeza. Eu replico o capítulo 8, verso 32 da carta aos Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Confie no cuidado de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.